Porque tem pessoas que estão aí há 10 anos buscando o batismo no Espírito Santo e ainda não receberam. Tem pessoas que estão há 5 anos buscando o batismo no Espírito Santo e ainda não receberam. Hoje eu quero falar com você para que você receba de vez o batismo no Espírito Santo, para que você ore em línguas e para que você usufrua dos benefícios do falar em línguas. Amém? Então hoje eu vou aqui dar diretrizes, dar direções, dar conselhos para que você não seja como eu. Quando eu falo não seja como eu, é porque eu demorei 2 anos de busca intensa para ser batizado no Espírito Santo. Foram 2 anos de muita busca, de muita incessante oração diante de Deus para que eu recebesse. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria sido batizado logo quando eu aceitei Jesus. Porque o que eu sei hoje simplificou muito a minha noção de batismo no Espírito Santo. Porque quando você e eu vemos uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, quando você e eu pensamos em batismo no Espírito Santo, nós pensamos em alguém caindo no chão, debaixo de um fogo muito misterioso, e ali quase babando e falando em línguas, e aquela coisa toda maravilhosa, que acontece com muitos irmãos. Mas eu quero te contar exemplo de irmãos que receberam o batismo no Espírito Santo de forma muito simples e que não tiveram tudo isso. Primeiro eu vou contar a minha experiência, depois eu vou contar a experiência de irmãos, para que vocês entendam aí onde eu quero chegar. E depois eu vou trazer versículos bíblicos para vocês. Amém? Então, primeiro eu vou contar a minha experiência. Minha experiência, eu aceitei Jesus numa igreja batista tradicional. Não tinha batismo no Espírito Santo, não tinha falar em línguas, e eu queria muito ser batizado no Espírito Santo e receber o falar em línguas. Mas, infelizmente, a minha igreja não tinha, ela não permitia. Então, eu visitava algumas Assembleias de Deus e eu via aquilo tudo muito diferente do que eu via na minha igreja, porque a minha igreja era uma batista tradicional, então não tinha isso. Então, eu ali orei ao Senhor, pedi direção ao Senhor, mudei de igreja, fui para uma igreja, não fui para uma assembleia, mas fui para uma igreja mais avivada, vamos dizer assim, né? E aí naquela igreja mais avivada, eu orava pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo, orava pedindo a Deus pelo falar em línguas, e às vezes aquela pessoa que aceitou Jesus tinha 2 meses, chegava na igreja, falava em línguas, era batizado no Espírito Santo, e eu ali tempão, tentando receber algo de Deus, e não aconteceu. E na minha busca incessante, foram por 2 anos ali de busca intensa. Mas aí chegou um momento que o pastor lá da igreja, ele chamou as pessoas à frente, ele falou assim, olha, eu quero chamar aqui na frente as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo está me pedindo para chamar essas pessoas. E ele chamou e eu fui. Mas eu já estava tão desesperançoso na minha busca, porque já havia 2 anos que eu estava buscando ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, que eu só fui até a frente e comecei a adorar. Senhor Jesus, Tu és santo, 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 santo. Quando fui ver, eu estava caído no chão, né? E eu fui inundado de uma paz tão grande aquele dia, como eu nunca senti na minha vida. Mas naquele dia eu ainda não falei em línguas, porque eu queria falar em línguas. Então eu jejuei aquela semana toda. E ali no culto seguinte, no domingo, o irmão pôs a mão na minha cabeça e eu comecei a falar em línguas. As línguas vieram e eu simplesmente falo. Então, olhando a minha experiência, você acha assim, Janderson, eu quero ter algo igual você teve, eu quero cair no chão, eu quero jejuar e falar em línguas assim depois de fazer um jejum e tal. Mas agora eu vou te contar experiências de irmãos totalmente diferentes. O primeiro irmão que eu quero te contar a experiência é do irmão Alessandro Vilas Boas. O irmão Alessandro Vilas Boas, ele não botava muita fé nas línguas que ele falava. Por quê? Porque ele não caiu no chão, ele não rodopiou, ele não saiu babando. Ele simplesmente decidiu começar a falar em línguas. E ele falou
começou a falar em línguas, falava aquelas palavras que ele não dava muita atenção, não dava muito crédito, achava que era carnalidade. Mas aí ele foi perceber que realmente ele foi batizado no Espírito Santo quando ele falou em línguas e uma pessoa que tinha o dom de interpretação de línguas interpretou. Foi ali que caiu a ficha dele. Ele falou, uau, realmente eu fui. Porque ele só estava falando sem sentir nada e achava que ele não tinha sido. Uma outra pessoa foi a minha esposa. A minha esposa ela não foi batizada com o Espírito Santo numa conferência. A minha esposa não foi batizada com o Espírito Santo numa vigília. Minha esposa foi batizada no Espírito Santo dentro do seu quarto. Ela estava no seu quarto de madrugada em oração e as línguas vieram e ela começou a falar em língua. No seu quarto. Não precisou ninguém pôr as mãos sobre ela. Um outro irmão é o pastor Danilo Campos, do Rio de Janeiro. O pastor Danilo Campos buscou incessantemente batismo no Espírito Santo. Ele era de uma igreja pentecostal, era de uma Assembleia de Deus, e ele não recebia. Mas através da leitura de um livro, onde o autor explicava que nem todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo caindo, babando e sentir aquele fogo todo. Não. Às vezes você vai ser batizado no Espírito Santo de você decidir falar. Porque o batismo no Espírito Santo não é algo que você busca. O batismo no Espírito Santo é algo que você recebe. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 7, peçam e ele lhes dará o Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo te é dado e você recebe e fala. E ele, ao ler aquele livro do autor explicar de forma tão simples, se não me engano, o autor foi o Kenneth Hagin, e o livro era o Espírito Santo e os seus dons. E ali o autor explicava de forma tão simples o batismo no Espírito Santo, que o pastor Danilo Campos, ao ouvir aquela explicação, ele começou a falar. Ele orou, pediu ao Senhor e ele simplesmente falou, sem sentir nada. E a única palavra que vinha na boca dele era Xarabacanai. Um negócio assim, Chacaramanai. Um negócio assim. A única palavra que vinha era essa. Mas o pastor Danilo Campos, ele estava tão convicto de que ele não precisava sentir, não precisava cair no fogo para falar, que ele ficou falando aquilo por muito tempo, só aquela palavra. Ele só falou aquela palavra, mas ele continuou falando. Até que um dia veio um poder de Deus sobre ele, ele foi ao monte, veio um poder de Deus sobre ele, e ele falou em línguas, mas ele achou que ele ia falar uma palavra totalmente diferente do que ele havia falado. Mas ele falou mesmo Chacaramané. E até hoje ele fala variedade de línguas, né? Fala muitas variedades. Mas ele começou com aquele pouquinho. Um outro testemunho do pastor Célio Rosa, de Mato Grosso. Ele foi batizado no Espírito Santo, a pessoa orou por ele, e ela falou, fala. Ele fala o quê? Ele falou, fala. E a única coisa que vinha na sua boca era lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ele começou a falar lá, 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 lá. Ele foi falando, foi falando, foi falando. E aí ele foi desenvolvendo a sua linguagem. Amém? Que o batismo no Espírito Santo a gente precisa entender que a gente vai desenvolvendo. Muitas vezes você vai começar a falar em língua, você vai começar com uma sílaba só, com uma palavra só. Mas você precisa ir desenvolvendo, né, para que você cresça, para que você desenvolva o seu dom. Amém? Então o que eu quero falar para você hoje é a primeira coisa, é da vontade de Deus te batizar com o Espírito Santo. Se você quiser anotar, anota aí. É da vontade de Deus te batizar com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 2:39 que a promessa de Deus, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, Pedro diz, é para vós, para os vossos filhos e para todos que hão de crer. Amém? Atos 2:39. Eu vou abrir com vocês para não ficar só nas minhas palavras. Amém? Atos capítulo 2, versículo 39.
Atos capítulo 2, versículo 39. A promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor chamar. Então a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos. A promessa de receber o Espírito Santo e falar em línguas é para todos. Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar com você é da vontade de Deus te batizar. Marcos 16, 17, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Todo que crê pode falar em línguas. Todo o que crê pode falar em línguas. Segunda coisa que eu quero falar para você, se você quer ser batizado no Espírito Santo, você precisa descomplicar. Você precisa tirar aquela mentalidade que você vai ficar possesso pelo Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo vai pegar a sua boca e vai falar em línguas por você assim, e você vai estar em total descontrole. Você precisa tirar essa mentalidade e entender que falar em línguas é uma cooperação. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, versículo 4, que os discípulos começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a verdade é que o Espírito Santo não fala em línguas. São os discípulos que falam em línguas, conforme o Espírito Santo concede. Então, o Espírito Santo ele vai te dar as línguas, mas você precisa falar. O Espírito Santo ele vai te dar as línguas, mas você precisa abrir a boca. Você precisa abrir a boca e falar. Amém? Tem muita gente que está lá na hora do louvor, está na hora da adoração, e vem aquela presença, vem aquele mover, e as línguas estão aqui, ó. Mas a pessoa não solta, não libera. Então, como que você quer ser batizado do Espírito Santo desse jeito? Ah, mas pode ser da minha carne, diante. Mas você é carnal ou você é espiritual? Né? A Bíblia diz que se o Espírito de Deus habita em vós, você não está na carne. Primeira coisa, você não está na carne, então não pode ser da carne. Creia que é o Espírito Santo trazendo as línguas para você. Amém? Creia que é o Espírito Santo trazendo as línguas para você e simplesmente fale. Deixe o racional de lado um pouquinho. Descomplica. Tira essa mentalidade do pentecostalismo. Você precisa estar possesso do Espírito Santo. Você precisa estar sentindo a presença de Deus. Precisa estar quase lá no céu para você poder falar em língua. Você precisa tirar essa mentalidade do pentecostalismo. Porque hoje em dia na igreja, né, há basicamente 3 linhas. O pentecostalismo, o neopentecostalismo e o tradicionalismo. Os tradicionais não falam em línguas. Os tradicionais não movem nos dons do Espírito. Os pentecostais falam em línguas, movem nos dons do Espírito, mas tem um pequeno problema. No pentecostalismo, há muito exagero, assim, né? Há muito sensacionalismo. Então você pode ser tentado a ficar falando em línguas alto, apenas quando você sente, e você perde o principal, que é a simplicidade. Quando o Espírito Santo decidiu trazer as línguas para a sua vida, ele pensava em uma coisa. Ele pensava em simplicidade. Por que simplicidade? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 14, que quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato, mas a sua mente está infrutífera. Ou seja, o Espírito Santo te deu uma chave para você usar, enquanto você usa a sua mente para fazer outras coisas. Amém? Então você pode estar lavando roupa, orando em língua, você não está usando a sua mente. Eu, muitas vezes, estou dirigindo, estou lendo um livro, estou orando em línguas. Não oro alto, oro baixinho. Ninguém precisa saber que eu estou orando, mas eu fico ali me edificando, eu fico gastando o meu tempo. Eu fico passando tempo com Deus. Amém? Hoje eu orei quase 4 horas em línguas.
Mas em nenhum momento eu entrei no meu quarto para orar. Eu orei fora do meu quarto. E ali o seu relacionamento com Deus vai se desenvolvendo. A voz de Deus fica mais clara. O Senhor começa a te corrigir. O Senhor começa a te dar discernimento. O Senhor começa a falar com você. Tem gente que fala assim, nossa, tem muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Tem muito tempo que eu não vejo, não sinto Deus falar comigo. Começa, desenvolve 1 hora por dia orando em línguas. Eu tenho certeza que você não vai passar 1 mês sem ouvir a voz de Deus. Você não vai passar 1 mês sem ouvir Deus falar com você. Porque a oração em línguas é essa chave. Ela ativa a voz. Ela ativa a voz de Deus dentro de você. Seu espírito fica sensível. Amém? Então, entenda, é da vontade de Deus. Ele quer te batizar. Segunda coisa, descomplica. Para de racionalizar. Para de achar que é da sua carne. Para de achar que você está imitando fulano. Para de achar que você precisa sentir algo para você poder falar. Descomplica. A Bíblia diz, quando você orar, você precisa crer que já recebeu. E assim será feito. Então, você orou pedindo o batismo do Espírito Santo, crê que você já recebeu. E fala. E só fala. Não tenha medo de ser da sua carne, porque eu tenho certeza que quando você se dispuser a falar, o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. É só um passo de fé que você dá, e o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. Amém? Então aqui eu quero deixar agora alguns versículos bíblicos para vocês. Eu já falei de Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eu já falei de Atos, capítulo 2, versículo 39. Atos, capítulo 2, versículo 39. Que a Bíblia diz que a promessa é para vós, vossos filhos, e para todos quanto o Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo é para todos. Para vós, vossos filhos, e para todos quanto o Senhor chamar. Terceira palavra que eu quero ler com vocês. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia. Atos, no seu capítulo 8. Atos, no seu capítulo 8. No versículo 14. A Bíblia vai falar assim, ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então, lhe puseram suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, eles receberam a palavra de Deus, mas eles ainda não tinham sido batizados. Então, Pedro e João olharam aquilo e pensaram, não, a gente tem que ir lá. Vamos orar por eles para que eles recebam. E eles receberam. Agora eu vou te mostrar aqui uma outra situação. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Cornélio tinha acabado de aceitar Jesus. Pedro estava evangelizando para eles ali. Eles não eram cristãos. Pedro só estava evangelizando para eles. E olha o que a Bíblia diz. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão. E muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Presta atenção nessa expressão que a Bíblia diz. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu. Meu Deus. Eles tinham acabado de aceitar Jesus, o Espírito Santo já veio sobre eles. E eles falaram em línguas. Tá entendendo que você não precisa esperar muito? Tá entendendo que você não precisa ser igual eu? Esperar 2 anos para ser batizado. Que você pode receber agora, se você crer.
Você pode receber nessa live através da oração final que eu vou fazer por você. Tá entendendo isso? Atos capítulo 19, mais um texto para você. Paulo chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos, e ele perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo achou estranho. Ele perguntou: o que foram batizados então? Eles disseram: o batismo de João. Então Paulo disse: João batizou com água para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E tendo Paulo imposto-lhe as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Então Paulo chegou ali na cidade de Éfeso, ele viu algo estranho. Pensou assim: não tem mover de Deus aqui não? Em que vocês foram batizados? E os discípulos falaram: a gente foi batizado no batismo de João, a gente só foi batizado nas águas. Paulo falou: não, João batizou para arrependimento. Pera aí, tem algo a mais. Não fica só aí no batismo de João, não fica só no batismo das águas, não, tem algo a mais para vocês. E Paulo impôs as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo, eles falavam nisso. Amém, irmãos? Então é simples. No momento que você aceitou Jesus, você já pode falar. Mas olha a chave. Qual é a chave? A chave não é falar. A chave é continuar falando. A chave não é um dia você falar em línguas. A chave é você não parar de falar. Porque tem milhares, posso dizer até milhões, de pessoas que falaram em línguas. Recebeu o batismo do Espírito Santo e falou em línguas. Esse dia eu estava evangelizando, estava na rua conversando com um cara, ele não ia na igreja, mas ele falou que cria em Jesus, que tinha sido batizado com o Espírito Santo já, mas não estava em nenhuma igreja. O Espírito Santo está ali dentro dele, o dom de Deus ainda está dentro dele, eu creio. Mas ele não usa, ele não fala. A questão não é você um dia falar em línguas, a questão é você não parar de orar em línguas. Desde que eu fui batizado com o Espírito Santo, todos os dias eu falo em línguas. Todos os dias. Não tem um dia que eu não uso essa ferramenta. E o Senhor vai me edificando, o Senhor vai trazendo mais dons, o Senhor vai trazendo mais revelação, o Senhor vai trazendo mais entendimento da palavra, o Senhor vai trazendo mais sede da palavra, o Senhor vai trazendo mais edificação no meu espírito. Porque quando você estiver mal da alma, o seu espírito te edifica. Quando você estiver com as emoções ruins, quando você estiver na bad, mas você estiver com o espírito edificado, aquele espírito te coloca de pé. A Bíblia diz em Provérbios que o espírito do homem o sustenta na sua enfermidade. Presta atenção. A Bíblia diz em Provérbios, o espírito do homem o sustenta na sua enfermidade. Ou seja, quando você estiver mal, quando você estiver ruim, mas se você tem um espírito edificado, se você tem um espírito forte dentro de você, se você tem um espírito desenvolvido dentro de você, aquele espírito edificado vai te sustentar nas suas tribulações. Você está passando por tribulações, irmãos, e muitos de nós temos caído diante das tribulações e nos prostrado diante das tribulações, perdido a fé em Deus diante das tribulações, porque nós não estamos com o espírito edificado. Quando você começa a edificar o seu espírito através das línguas, você começa a se edificar através das línguas. Tem momentos que sua alma está ruim, suas emoções estão ruins, mas o seu espírito dentro de você está edificado. Dentro de você, você consegue passar por cima daquelas emoções, porque é próprio Deus dentro de você te dando força para passar. Você não vai ficar prostrado diante das situações. Você não vai ficar ajoelhado diante das situações, perdido diante das situações. Não, você vai estar edificado, fortalecido, e você vai permanecer de pé diante das situações.
A Bíblia diz em Ezequiel que Deus começou a dar um monte de visão para Ezequiel. E Ezequiel caiu prostrado. E Deus falou assim: fique de pé e eu falarei contigo. Fique de pé e eu falarei contigo. Ou seja, sai desse lugar de estar prostrado. Você está na minha presença. Se levante, se põe de pé, eu vou falar com você. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Fique de pé e eu falarei contigo. Pare de ficar prostrado diante das situações. Pare de ficar prostrado diante dos problemas. Fique de pé. Seja edificado, tenha um espírito forte. Porque se você encara as situações da vida, você se prostra. Você desanima. Você quer voltar para trás. Se você não tem um espírito forte, você para na primeira dificuldade que aparecer na sua vida. Você para na primeira dificuldade que aparecer na sua vida. Porque a caminhada cristã, irmãos, é cheia de dificuldades. Mas também é cheia de vitórias no Espírito. É cheia de força de Deus no Espírito. É cheia de graça de Deus para você e para mim, para a gente permanecer. Amém? Então, um dos maiores benefícios da oração em línguas é isso. Se orou muito em línguas, por exemplo, se você orar 5 horas em línguas por dia, se orou tanto em línguas, e quando você enfrentar circunstâncias difíceis, elas não vão te parar. Aliás, Deus te fala antes de você passar por elas. Amém? Para que você se permaneça de pé, prossiga firme nessa situação. Então agora eu quero orar por você, para que você receba o batismo no Espírito Santo. Orar para que você fale em línguas pela primeira vez, para você ter essa força para permanecer diante das dificuldades. Deixa eu te perguntar, por que Pedro negou Jesus em João capítulo 21? 3 vezes, capítulo 20 não, desculpa. Capítulo 21 é outra coisa. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois ele não negou mais? Depois ele morreu por Jesus. Por quê? Porque ele havia sido cheio do Espírito Santo. Aquelas mesmas pessoas que diante delas Pedro tinha negado Cristo, diante delas ele pregou o Evangelho e ganhou 3.000 almas para Jesus. Depois 5.000 almas se adicionaram ao povo do Senhor naqueles dias. Por quê? O Espírito Santo te dá força para passar pelas dificuldades e adversidades da vida. O Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo não é um prêmio para os fortes, mas é ajuda para os fracos. Eu comecei a andar com Cristo e parei. Parei de orar, parei de ler a Bíblia, parei de ir na igreja. Por que isso acontece, irmãos? Com muitos cristãos. Porque o espírito não está edificado. Porque o espírito não está fortalecido. Porque o relacionamento com Deus não foi desenvolvido até o ponto que essa pessoa consegue negar suas vontades e viver para Cristo. É isso que acontece. É isso que acontece. Porque se você orar em línguas, a oração em línguas vai te deixar tão forte, que você vai parar de pensar e voltar para trás. Irmãos, a igreja primitiva, ela sacudiu o mundo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A primeira pergunta que eu te fiz é: por que Pedro negou Jesus, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele não negou mais?
Ele pregou para aquelas mesmas pessoas que ele negou, que ele tinha negado antes. Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que Paulo enfrentou todas as perseguições que ele enfrentou? Ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou prisões, ele enfrentou os judeus, ele tomou açoites. Ixi, ele passou por tudo. Fome, nudez, ele fala em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala todas as dificuldades que ele passou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que Paulo não parou? Em nenhum momento ele pensou em desistir. Eu sei por quê. Porque ele tinha alguém dentro dele. Ele tinha um espírito tão edificado, irmãos, que ele conseguia passar por qualquer situação difícil. Jantes, como você sabe que ele tinha um espírito edificado? Ele fala em 1 Coríntios 14, 18. Ele fala assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Ele fala em Efésios 6, 18, orando em todo o tempo no Espírito. Paulo estava o tempo todo. Paulo estava o tempo todo orando no Espírito, orando em línguas e sendo edificado para passar por tribulações e dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa tribulação não vai te parar. As dificuldades, elas não podem te parar. Elas não podem ser maior que o Cristo na sua vida. As dificuldades não podem ser maior que Jesus na sua vida. Elas não vão te parar. A Bíblia diz: se alguém põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino. Se você coloca a mão no arado, se você se inicia uma caminhada com Cristo, você olha para trás, como a mulher de Ló, nós não seremos dignos do reino do céu. Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, como que eu aumento a minha fé? A sua fé precisa ser uma fé que vai passar por tudo. As pessoas que olharem para você vão olhar e vão pensar assim: ele não vai desviar. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele nunca vai largar Jesus. Tá entendendo? O nível que Deus quer te levar e quer me levar. As pessoas vão olhar para você e vão pensar assim: isso não é um fogo de palha. Ele não vai abandonar Jesus. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu era apenas um adolescente. Eu tinha 16 anos quando eu aceitei Jesus. Nos meus 16 anos ali, eu conhecia muito adolescente do mundo, né? Que os meninos que eu andava na rua. E eles começaram a vir um monte para a igreja, porque eu tinha ido, e eles vinham comigo, e a gente cantava ali na igreja, fazia várias coisas legais. E era tão forte aquilo que as pessoas começavam a falar que era só um fogo de palha, que logo, logo eu ia parar. Porque eram muitos meninos que iam para a igreja através de mim. Mas muitos deles pararam. E hoje eu estou aqui falando com você ainda. Não foi um fogo de palha. Eu quero dizer para você que a sua vida não é um fogo de palha. O fogo que Deus acendeu dentro de você, ele vai consumir tudo que precisa consumir, mas vai permanecer. Não será um fogo de palha. Amém? Porque a sua fé está se desenvolvendo. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edifiquem-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas. Orando em línguas, você edifica a sua fé, você aumenta a sua fé, para você poder aguentar as dificuldades da vida.
passar pelo que precisa passar e permanecer